Exato. Ora, fotografar e explorar lugares perdidos e abandonados é a grande paixão de Daniel Pereira, um jovem de 18 anos que vislumbra em todos estes locais uma enorme beleza. Ele está na nossa tarde e eu vou ter aqui uma conversa com ele. Olá, Daniel, boa tarde. Bem-vindo. Olha, querido Daniel, então gostava que me explicasses que projeto é este? Porque eu, quando estava a ler, eu ouvi ali muita coisa que me identifiquei um bocadinho contigo. É sério? Porque eu, quando era miúda, tinha também uma paixão enorme por sítios abandonados e tentar imaginar que vidas é que lá teriam estado e como é que seriam aquelas pessoas e alguns locais que criavam em mim imenso suspense e imensa imaginação. E eu acredito que isto tenha nascido também, e sei que nasceu esta tua paixão, não só por locais abandonados, mas também de passeios, por exemplo, que fazias com o teu pai quando eras mais miúdo, não é? Exatamente. Esta ideia de explorar locais abandonados não surgiu assim de um dia para o outro. Aliás, eu desde muito novo que com o meu pai, os meus pais estão separados e então com o meu pai visitei sempre muitos museus e monumentos, andámos sempre a passear por este tipo de sítios. Se calhar já vem desde aí. Exato. A paixão assim por locais antigos e coisas antigas. E foi por volta dos meus 7, 8 anos, quando uma vez fiz uma visita Coimbra, com o meu pai e com o meu avô. Na altura até foi para visitar um amigo e lembro-me perfeitamente de ter surgido a oportunidade de irmos explorar uma casa abandonada apenas por curiosidade, nem estava nada à espera. E fomos por curiosidade, explorámos o local. Eu já não tenho assim, já foi há muito tempo, eu era muito novo, não tenho assim já muito presente na memória dos detalhes, mas sem dúvida que a imagem daquela casa sempre me ficou marcada na minha memória até ao presente. Sim. E depois mesmo durante vários passeios de bicicleta, alguns anos mais tarde, que eu fazia também com o meu pai, por acaso, por Sintra, cruzávamos com imensas ruínas. Sintra, imensa coisa. Sintra mística, não é? Sim. Cruzávamos com imensas ruínas e casas abandonadas e despertava-nos imensa curiosidade. Olha, e espera, eu interesse. estou aqui a ver imagens enquanto falo contigo e eu precisava que tu me explicasses que imagens são estas. Onde é que é isto? Esta, por acaso, é uma casa abandonada no norte de Portugal. Mas foste tu que fizeste estas Sim, imagens? exatamente. Estas imagens Ai, meu fui Deus, eu que filmei. para a próxima vou contigo. E publico depois estas imagens no meu canal do YouTube e Qual no é meu o canal? Instagram. É o Daniel Pereira, é o nome do canal, é o meu nome. Eu decidi criar este canal, começou quase como uma brincadeira, após uma exploração em 2017 a um palácio. Atualmente esse palácio já não existe, já tem obras. Mas esta casa há quanto tempo é que não morava lá ninguém? Esta casa dá a ideia de há muito tempo mesmo não morar lá ninguém, pelo estado de degradação e pelo pó e sujidade que já está no local, mas consegue preservar ainda, a passar tantos anos de abandono, todas as memórias de quem lá viveu, que é uma coisa fantástica e me fascina. E sabes o que é que eu teria medo se fosse contigo? Era se houvesse lá bichos. Sem dúvida. Ai, não fales do que viste, não quero saber. Uma vez num Não mosteiro fales de abandonado com uma níqueis. colónia de morcegos, Ai, credo. no teto do mosteiro. Ai, não, isso para mim não dava. Deus me livre. E cobras, Imaginá-los todos aranhas. colados ao meu cabelo. Não, isso não dá. Eu prefiro ver as tuas imagens. Tu vais lá e eu vejo. Mas como é que tu... Eu sei que depois há aqui um código quase deontológico de não dizer onde é que são estes locais para os preservar, não é? Porque senão geravam-se logo ali não sei quantas mil visitas e estragava aquilo tudo. Exatamente. Uma das regras, assim, digamos, deste hobby de explorar locais abandonados é precisamente não revelar as localizações deste tipo de locais, porque muitas vezes temos uma casa como esta que mostraram agora nas imagens, por exemplo, tem todas ainda as memórias preservadas no interior e quando se dá a localização nunca sabemos a quem é que essas pessoas depois vão passar a informação. Claro. E às vezes chega a pessoas mal intencionadas com estes locais apenas para roubar ou vandalizar e os locais acabam por perder aquela magia que fascina as pessoas que têm este gosto como eu. Mas o que é que tu vais aprendendo, por exemplo, acerca desses locais? Ou seja, quando tu olhas para aquela casa, é óbvio que imaginas quem é que lá viveu, não é? E consegues quase perceber, até pelo número de quartos ou de camas. Mas o que é que leva as casas depois a ficar assim? Ninguém pega naquilo, não há herdeiros, não há... Como é que é? Às vezes é difícil descobrir, por exemplo, quando são locais que já estão vazios ou já não têm documentos, nem sempre é fácil descobrir. Muitas vezes até são os vizinhos que costumam saber a história das casas. E muitas vezes o que acontece são que os donos morrem e os herdeiros, ou não há herdeiros e as casas acabam por ficar completamente esquecidas, ou não se entendem e andam anos e anos e chega a um ponto em que as casas estão tão degradadas em que já ninguém tem interesse em fazer nada delas, ou os próprios herdeiros até se podem entender, mas às vezes nem têm interesse em pegar nas casas e acabam por ficar esquecidas, muitas vezes vivem longe destes locais. Olha, e qual é que foi assim a casa que mais te marcou? Ou a descoberta dentro de uma casa que mais te marcou?
Eu, quanto a essa pergunta, é assim a pergunta mais difícil que me fazem. Qual é o local que eu mais gostaria de explorar? Eu não tenho um local preferido, porque, na minha opinião, todos os locais são giros à sua maneira e todos os locais são únicos. Pode haver locais que tenham todas as memórias no interior e são fantásticos por isso. Uma pessoa entra e parece que viajou no tempo. Aquele fascínio de ver como é que as pessoas, os donos, viveram naqueles locais, mas outros locais às vezes podem estar completamente vazios, mas terem uma arquitetura que só por isso, ou locais históricos, e são fascinantes na mesma. Por isso, eu não consigo decidir assim um local preferido. E Tenho há mais no imensos. norte ou no sul? Há mais no norte. No sul, o mais complicado é como estamos mais próximos das grandes cidades, muitas vezes existem mais pessoas mal intencionadas a descobrir os locais e a visitá-los. E no norte, principalmente, e às vezes até no sul, naquelas zonas mais remotas, principalmente, onde costuma passar menos gente, é onde ainda se consegue encontrar os locais assim mais preservados no tempo. Sim, e corres alguns riscos, não é? Exatamente, o Urbex tens de está cheio de correr. riscos. Às vezes, para termos uma boa fotografia, precisamos dos correres, mas sem dúvida que são bastantes. Por exemplo, o chão que nós pisamos e a estrutura dos locais muitas vezes nunca está no melhor estado. Claro, não é? pode cair, Já me aconteceu a mim pessoalmente uma vez explorar um palácio abandonado em Lisboa, que atualmente até já está em obras, não ver bem o chão onde estava a pisar e ir por ali abaixo e ficar entre dois andares, só que Ai, naquelas meu Deus. vigas principais do chão conseguimos lá assegurar. Sim. Ou mesmo as pessoas que encontramos nos sítios. Estes sítios muitas vezes estão repletos, às vezes, de sem-abrigos ou toxicodependentes ou pessoas, às vezes, mal intencionadas. Nunca sabemos quem é que vamos encontrar nestes locais. não é? Pois, claro. Olha, é assim que tu vês quando lá chegas, não é? Eu nos meus vídeos tento retratar como se fosse o que é que eu estou a ver, não É isso. ando propriamente a apresentar os sítios, ando a tentar transmitir às pessoas que estão a assistir aos vídeos o que é que os meus olhos estão a ver. A minha maneira de ver o local e muitas vezes até mostrar alguns documentos que eu acho interessantes, que às vezes contribuem para descobrir a história dos locais, mas sempre sem tentar mostrar moradas ou nomes. Mas tu vais sempre que- sozinho. Não. Ai, Deus me livre. É uma das coisas que não convém precisamente é ir explorar sozinho estes locais, por causa desses perigos que eu referi. Maioritariamente, a estes sítios, o meu pai foi um grande contributo. Ele tem-me acompanhado na maior parte das explorações que eu faço. Mas isso é muito especial, sabes? É uma coisa que É tu uma nunca coisa vais esquecer que- na vida. Que até costumamos fazer a dois, muitas vezes, Tão assim, bonito. uma viagem dedicada só mesmo à exploração destes locais. Ai, que grande casa de banho. E muito degradada já, E completamente degradada. Eu acho isto inacreditável. mas mantém ainda tudo no interior. Certo? Até a última lenha que foi queimada naquela lareira. Provavelmente. Não é? Às vezes parece que as pessoas saíram para voltar e nunca mais voltaram. Quase ficou com a tudo nos xícara em sítios. cima da mesa. Exatamente. E ali ficou tudo à espera que elas um dia E isso é uma das regressassem, coisas não é? que me fascina mais nestes locais. E depois, onde é que nós podemos ver estes teus trabalhos? Para além do YouTube, tu tens Instagram? Eu tenho uma página de Instagram que eu criei quando comecei a dedicar-me mais especificamente à fotografia destes sítios. Criei especificamente para partilhar as minhas fotos apenas destes locais. Uma página Que é de esta, Instagram, não é? exatamente, onde eu publico todas as fotos que eu vou tirando dos locais, alguns deles quase inacreditáveis. Como é que é possível uma casa assim estar abandonada? Não, pois, é porque nós, agora as imagens que estivemos a ver são imagens de casas efetivamente muito degradadas, não é? Mas estas fotografias estão camas feitas. Pois, eu tenho um pouco de tudo no meu Instagram, coloco, pronto, lá está, essas casas que já estão vazias, mas muitas vezes aquelas casas que foram abandonadas às vezes há 10 anos ou pouco mais, e por isso não tem já ainda não tem aquele estado tão avançado de degradação, mas preservam tudo no interior. Claro que pelo pó vê-se que já lá não vai ninguém há muito tempo. Há muito tempo, não é? Olha, para terminar a nossa conversa, eu acho que há pouco não entendeste bem a minha pergunta. Eu não te perguntei qual é que era, ou fui eu que a fiz mal, qual é que era o sítio que mais tinhas gostado. Qual era a descoberta que mais te suscitou surpresa, entendes? Tipo, chegar a uma casa e encontrar, tipo, não estou a acreditar que estou a ver isto aqui. Eu acho que existem bastantes Não me fales de objetos. bichos, por favor. Não, ia falar de outra coisa. Os pianos, por exemplo, são objetos muito comuns de encontrar, mas que me fascina imenso encontrá-los. Acho que dão uma certa beleza única aos locais, um ambiente Até espetacular. assim, romantismo um caso, não é? Exato. Assim, um espaço. E existem muitos objetos incomuns, por exemplo, eu já encontrei uma morgue abandonada Uma morgue. num laboratório e não estava nada à espera. Uma morgue, na altura, até era para animais.
que era num centro de investigação de doenças, mas também já visitei uma num hospital psiquiátrico, essa seria para humanos. Mas uma coisa que me causou imensa surpresa de encontrar foi, nem toda a gente acredita, mas atividade paranormal. Para mim aquilo foi bastante real, claro, Vê lá o que é que me um contas, que assunto eu hoje já não discutível, durmo. mas para além de algumas coisas, às vezes, barulhos e coisas assim, como pode ser às vezes as pessoas dizerem que é da imaginação das pessoas, já me aconteceu gravar em vídeo aquelas manchas que chamam de orbes, que dizem que é coisas do além, não é? Não percebo muito disso, mas as pessoas que mais manchas? entendem. Assim, parece umas bolas, umas manchas de luz nas imagens, que eu por acaso estava a falar até no vídeo, eu apareço ao lado da mancha, a mancha passa assim ao meu lado e eu fiquei, só reparei naquilo quando cheguei a casa e estava a editar o vídeo. Eu fiquei, o que é isto? E como eu já tinha ouvido falar nessas manchas, depois fui pesquisar e até falei com pessoas mais entendidas, que na opinião delas seria mesmo algo sobrenatural. E era uma casa? Era numa casa abandonada Deviam ser no os norte de Portugal proprietários. e era de noite. Ai, credo que me crucifiquei muito. Deviam ser os proprietários a perguntar-te o que é que andavas ali a fazer. Provavelmente alguém dos antigos donos, e até foi uma aventura depois de sair dessa casa, que havia touros à solta no terreno, O quê? de alguém que estava a explorar o terreno onde estava a casa estava perdida no meio do mato, literalmente, mas havia touros à solta e era de noite, nós já deixámos aquela casa para explorar no fim do dia, e quando lá chegámos depois para sair já estava noite cerrada e nós a atravessar um campo de milho, a tentar chegar novamente à estrada, e com as lanternas só vimos assim touros a movimentarem-se pelo meio, foi mesmo... Olha, a tua vida é uma aventura. Tu e o teu pai juntos ainda vão escrever um livro. E acho que era efetivamente o que devias fazer. Um fotolivro, naturalmente, não é? Portanto, com mais Exato, fotogaleria com do que propriamente palavras. Mas se não sabes sobre aquela casa, pelo menos aquilo que vocês os dois leram sobre aquela Contar casa. a aventura da exploração Sim, em e si. E o que é que acham que aquilo foi, não é? Portanto, da perspectiva de quem conheceu. Olha, eu comprava esse livro. Acho que é sempre bom investir num livro. Talvez fosse até uma boa ideia. Daniel, obrigada por teres vindo. Eu é que agradeço imenso o convite. Muitos e por estar parabéns. aqui hoje. Obrigado. E já agora pergunto, o que é que tu gostavas de ser? Eu sou aluno na secundária Benfica na área de Ciências e Tecnologias, estou no 12º ano e na faculdade ainda não sei bem o que é que eu pretendo seguir, eu estou indeciso mais ou menos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou arquitetura ou química, ainda estou a ver. Nada a Ou ver detetive. até com... Também seria interessante, cá em Portugal não sei. Eu acho que davas um bom detetive também. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Um beijinho para eu. ti. Muito obrigada. Disponibilizámos todas as redes sociais onde pode conhecer o trabalho do Daniel e do pai do Daniel. É, de facto, uma paixão muito interessante.